Muito boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast Tudo Conectado, com um assunto muito interessante para vocês, Eugênia. Exatamente. Bem-vindos mais uma vez aqui com a gente. Espero que vocês estejam gostando aqui. E o assunto hoje, gente, ele é diferente, mas muito importante e interessante. Vamos dar boas-vindas para o Dr. Sergei. Tudo bem, doutor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Espero que eu consiga fazer com que vocês atinjam a expectativa que vocês estão, tá bom? Gente, olha só, o Dr. Sergei, ele tem mais de 30 anos de experiência em optometrista e é especialista em lente de contato e é professor. É reconhecido como o número 1 na área da saúde no Brasil, na sua área no Brasil. Doutor, e o que é optometria? Então, essa é a pergunta que eu mais tenho nas minhas redes sociais. Todos me perguntam, o que é optometria? A optometria é uma profissão que existe em mais de 40 países. É uma profissão que ela determina aonde cada profissional da saúde visual deve agir e deve desenvolver o seu trabalho. Então, o optometrista, ele é especialista em fazer medir grau de olho, né? Então, a opto quer dizer olho, metria quer dizer medida, então nós somos especialistas em medir grau de olho. Na graduação de optometria, que é um bacharelado de optometria, o optometrista, ele aprende a fazer toda a avaliação ocular, desde a parte externa até o fundo do olho. Então, nós sabemos avaliar uma córnea, nós sabemos avaliar um cristalino, se o paciente tem algum problema como catarata, sabemos avaliar um fundo de olho, se um paciente tem uma retinopatia diabética, se o paciente tem uma retinopatia hipertensiva. Então, o optometrista, ele não trata nada, mas ele faz uma hipótese diagnóstica assertiva e encaminha para o médico se o paciente tem alguma patologia. E ele também é capaz de descobrir se o paciente tem algum tipo de desvio ocular, algum tipo de estrabismo, né? Então, o optometrista, ele, pela OMS, é o profissional responsável pelo atendimento primário da visão. Então, é uma profissão muito bonita e muito linda, e eu sou muito suspeito de falar isso. Porque... E diferente, né? Muito diferente. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que talvez, obviamente, né, é o olho, então vai tá no seu campo de conhecimento. É mito ou falar que uma pessoa que tem um olho claro, como o meu, a probabilidade de desenvolver miopia, ela é muito grande, ou isso não tem nada a ver com coisa de internet? Olha, academicamente não se tem nenhum estudo que comprove que um olho claro vai desenvolver miopia, hipermetropia ou astigmatismo. Por quê? Porque a miopia, ela pode estar em 3 lugares só. Ou ela está na curvatura da córnea, que é a primeira lente nossa, onde põe uma lente de contato. Tá. Ou ela está na curva do cristalino, o cristalino é muito curvo. Ou pelo tamanho do olho. Quanto maior for o olho, mais míope a pessoa é. Então o olho claro não entra em nenhuma... Ele não entra nessa seara porque depende de curva. Sim. Depende de tamanho, né? O que acontece com as pessoas de olho claro, que é um outro mito também, que a gente escuta muito, doutor, eu tenho olho claro, né? Eu não aguento o sol. Eu não aguento por causa do meu olho claro. Todo mundo fala isso pra mim. Exatamente. E é um outro mito também. O que acontece não é o olho claro, o olho azul, que determina você sentir sensibilidade no sol. É a sua retina que é muito sem pigmento. Você é muito branquinha. Então, sua retina é muito clara e quando ela recebe a luz, o que acontece? Ela sensibiliza. Então, não é o seu olho claro, é você que é clara. Sim. Inteira. Bem clara. Caramba. Bem clara. Inteira. Então, mas você acredita que eu não tenho sensibilidade ao porque ao provavelmente a sua retina é mais pigmentada. Entendi. Porque quem tem pouca pigmentação não tem tanta sensibilidade com a luz. E isso a gente sabe porque realmente é a retina que recebe a luz pela pupila. Então, pessoas com pupilas grandes demais, o que acontece? Excesso de luz e a pessoa fica com fotofobia, problema com a luz. Entendi.
Então não tem nada a ver, viu, gente? Não tem nada a ver, é um mito. Esse é um mito. É um mito do mito, esse. Não tenho miopia e eu não tenho mesmo, tá? Então, tá vendo aí, ó. E nem tem Olho muita claro, não tem sensibilidade. miopia. E nem tem muita E também não tem sensibilidade. não tem fotofobia, muita sensibilidade à luz. É. Então quer dizer que a retina é super pigmentada também. Que bom, né? Muito bom. Ô, doutor, eu vi aqui que o senhor é especialista em lente de contato. Isso. O número de pessoas com problemas causado por lente de contato é muito grande? Olha, lente de contato é um meio de correção que foi desenvolvido que, para mim, é o melhor meio de correção que existe, porque está em contato com o olho, não tem nenhuma interferência de óculos, de lente suja. Então, lente de contato é a melhor correção que se tem para qualquer problema visual. Isso é fato, porque o paciente se sente muito bem. O grande problema que nós temos com quase a grande maioria dos pacientes que vêm de fora para mim, porque os meus pacientes, eles são bem obedientes. Porque se eles não usarem direitinho, não limparem direitinho, não fizerem direitinho, eu dou alta para eles e não atendo mais. Porque eu sei que eu vou ter problema. Uhum. Então, o grande problema que eu tenho com pacientes que vêm de fora são os pacientes que pegam, vão fazer um exame com um optometrista ou com um oftalmologista, pegam a receita, entram num site da internet e compram a lente de contato. Então, olha só o problema. Esse cara pegou o grau dele, comprou uma receita de lente de contato, comprou uma lente de contato com a receita, ele não sabe a curvatura do olho dele, ele não sabe o tamanho da córnea dele, comprou uma lente de qualquer tamanho, ele não sabe a quantidade de água que tem essa lente, quanto de oxigênio ela transmite, quanto que ele precisa para aquele olho, e coloca a lente de contato. E aí começa o show de horror. Por quê? Porque ele comprou uma lente de contato, uma caixinha de lente, ele não sabe se aquela lente ela dura um dia, se ela dura 30 dias, se ela dura 15 dias. O que ele faz? Ele compra e usa, até a lente começar a machucar o olho dele. Quando a lente começa a machucar, ela já está infeccionando o olho. Então, no Brasil, eu tenho esses dados da indústria, que são as 4 grandes companhias de lente de contato. Tem mais gente que deixa de usar lente de contato do que novos usuários. Porque eles não usam lente de contato e não procuram um especialista para adaptar uma lente certa, porque a lente não vai dar problema. Eles compram e deixam de usar, compram e deixam de usar, e esse cara que deixa de usar, ele fala mal. Não compra não que eu tive úlcera. Não compra não porque meu olho infeccionou. Nossa. Não compra não porque lente é uma porcaria. Na verdade, ele é o próprio causador de tudo, ou quem fez o exame não orientou. Mas, então, essas lentes que a gente compra geralmente, mesmo com a receita, eu fui lá, fiz meu exame, tudo certinho, eu sei qual é o meu grau e preciso de uma lente. E aí a gente vai até a ótica, né? Sim. E eles têm as caixinhas que algumas duram... Na verdade, todas duram 30. Aí você compra... Pelo menos é o que falam, tá? Tá vendo? Viu? Já Gente, descobrimos mais uma. Gente, não, é porque o meu marido usa lentes de contato, né? E então, por isso que eu sei. Eu nunca usei, nem, graças a Deus, não precisei ainda. E aí, tipo assim, eles falam, olha, você compra com 6, cada uma dura 30, tá? E aí você fica durante ali 6 meses usando. Ele não sentiu nada, mas teve uma lente que nós compramos em uma ótica que a gente já conhece há bastante tempo, que a lente não deu certo no olho. Então, vamos lá. Ele passou no especialista, fez uma receita do grau do óculos, foi na ótica, comprou uma caixinha de lente. Primeira pergunta. Qual é a curvatura da caixinha da lente de contato? Provavelmente é 8,6, que é uma curva universal. Certo. Joia. Qual é a curvatura do olho dele? Não sei, doutor. Se a curvatura do olho dele não for 8,6, por exemplo, ou ele está com uma lente apertada demais, ou ele está com uma lente solta demais. Isso em 10 anos vai diminuir a espessura da córnea dele e vai causar um dano. Mas no exame, quando você faz no exame normal, qualquer exame que você fizer normal, fala da curvatura também, o tamanho? Não, né? Esse é o problema. É, então, isso que eu ia perguntar, porque fez só um É um exame. exame mais específico. É um exame específico para lente de contato, que no Brasil não é conduta e deveria ser.
Inclusive, quando ele foi no médico para fazer o exame, a gente falou que ele tem o óculos, né? E aí a gente falou, não, a gente vai usar óculos e vamos usar também a lente de contato para trabalho, que é mais fácil para ele. Então, nesse momento, o profissional tinha que ter solicitado um exame para a lente também. Todas as óticas, todas as clínicas médicas, todas as clínicas optométricas que não trabalham com lente deveriam indicar alguém para fazer o teste se ele pode usar lente de contato. Entendi. Porque nos outros países existe teste para saber se o paciente pode usar e se ele vai ter algum dano, qual tipo de lente que ele pode usar, quantas horas ele pode usar. Se você usar horas a mais do que você pode, você está estragando o seu olho. Porque é um plástico em cima do olho, né? Então, parece um pequeno detalhe. Mas ele é monstruoso. Por quê? Porque é que nem se fosse alguma coisa adormecida. Sabe um monstro adormecido? Sim. Já viu aquele filme que tem um monstro adormecido? Sim, o filme inteiro fala sobre o monstro. Uma hora ele acorda. Sim. Lente de contato mal indicada, mau usuário de lente de contato, a hora que o monstro adormecido acordar, talvez seja tarde demais. Esse é o grande problema. Doutor, e essas lentes de contato, tipo, colorida, com esses efeitos também? O ideal seria, para uma pessoa usar, ela ter também ali exame? Um exame, não um exame, mas assim, uma medida para saber. O que nós temos mais, o nosso maior problema aqui no Brasil, são dois países, Brasil e Colômbia. O nosso maior problema são as lentes cosméticas, as lentes de estética. As meninas querem ficar com o olho azul, querem ficar com o olho verde, maquiagem excessiva, tudo é excesso aqui. No Brasil tudo é excesso. É igual a uma lente de grau. É um plástico em cima do olho e pior, tem cor. Então, como colocou tinta, diminuiu a oxigenação da lente. Então, é muito pior. Então, comprar essas lentes sem fazer um teste com um especialista em lente de contato, com um especialista, tem óticas que tem especialista em lente de contato dentro da ótica, hein? Tem óticas que tem, são poucas, mas tem. Porque a própria vigilância sanitária exige para óticas que vendem lentes de contato ter o contatólogo lá. É que no Brasil é um pouco tranquilo, mas o correto seria, por quê? Uma menina dessa tem 15 anos de idade, compra uma lente colorida, põe no olho. Não sabe como limpar, não sabe que produto tem que usar, não sabe qual a compatibilidade da lente com o produto que ela tem que usar. Ela, se bobear, dorme com a lente porque ela quer acordar com o olho verde. Então, resumindo, ela vai ter uma infecção de córnea, isso é seguramente. E eu não sei se isso é legal ou se é ruim, mas parece, o mercado de lente de contato é assim desde que eu comecei. Já tem 30 anos. Mas parece que está divertido ser assim, porque eu não vi nenhuma mudança até hoje. Em 2022, né, eu comprei uma lente para usar no Halloween, uma lente colorida. Aí, ó. Né, porque, né, para compor um aí look e tal, aí você viu o verdadeiro show de horror, né? Beleza, eu usei tranquilo, normal, mas olha, eu fiz errado, né? Vou admitir aqui que eu fiz errado. Guardei ela para usar no ano seguinte, porque falei, meu Deus, né, vou usar uma vez só, né? Então, guardei ela para usar no ano seguinte, mas aí eu fazia o que eu fazia? A cada 2 meses eu ia lá, trocava água, higienizava. Mas, quando eu fui usar no ano seguinte, né, eu coloquei a lente. Eu não consegui ficar 1 hora com a lente. E meu olho ficou assim, totalmente irritado. Ficou 2 dias lacrimejando direto. Eu fiquei com medo. Caramba. Ó, você imagine. Você colocou uma lente de contato vencida em estado de cultura. Um plástico umidificado casa para bactéria. Aí você deixou lá, tudo que tem de coisa ruim da tua lágrima foi para a lente e proliferou lá. E você a cada 2 meses ia lá e dava alimento para os bichos. Olha o perigo, hein? Olha o perigo. E o que você fez é muito importante a gente escutar isso que eu estou escutando de você falando o que fez. Porque a gente vê isso todo dia. Todo dia. São jovens, meninas, meninos chegando lá, lente colada no olho.
Lente grudada, não dá para tirar, tem que mandar para uma emergência oftalmológica. Gente com úlcera de córnea periférica, furou a córnea, úlcera perfura a córnea, é uma dor insuportável. Tem gente que dá com a cabeça na parede de tanta dor. Então é uma coisa muito séria. Vamos usar lente de contato? Vamos. Mas vamos ver se a gente pode usar? Vamos ver quantas horas eu posso usar? Vamos ver se eu não preciso de um umidificante para pôr na lente de contato, porque essa lente é muito hidratada e ela está se hidratando do meu olho? Então, qual que é a realidade do que acontece? É que o pessoal manda bala. Tipo, não vai dar nada. Não dá nada. Não dá nada. Dá. Mas é bem assim mesmo, né? A gente acha que, vou Sim. usar uma vez só, vou guardar e dá pra usar E outra. para essa galera que gosta do olho, né, colorido aí, para as comemorações de Halloween e tudo mais, o que o senhor recomenda? Não usar mesmo? Olha, o que eu recomendo para quem gosta de usar ou quer usar lente de contato em datas específicas, Halloween, ir num casamento, ir em festa, eu vou sair a primeira vez com meu namorado, quero sair com o olho verde, não tem nada de errado, tá tudo certo. Mas antes de fazer isso, se programe, passe num especialista, faça os exames para ver se você pode, que ele vai indicar a lente certa para você e ponto. Tudo vai correr bem. Eu tive um caso muito interessante. Uma paciente, ela trabalhava na necrópsia do Hospital das Clínicas. E ela fez uma promessa que ela não poderia, fez uma promessa que se a mãe dela ficasse curada da doença que tinha, ela não ficaria mais sem os olhos verdes. E o olho verde dela foi comprado, era uma lente de contato. Nossa, que promessa. Olha o nível de paciente que chega. Caramba. E quando ela chegou lá, contou isso pra mim, eu tirei a lente dela. A hora que eu tirei a lente dela, ela tinha uma lesão na córnea tão grave que eu falei, olha, eu não vou nem pôr a mão, vou te mandar pra um especialista de córnea. De córnea. Nossa, chegou a esse nível assim. Chegou nesse nível. Mandei ela pro especialista de córnea, ela chegou lá, falou que não ia tirar a lente por causa da promessa, não sei o que. O que o especialista fez? Falou, vou te tratar. Ficou com as lentes dela, foi embora sem as lentes, ele não entregou as lentes para ela. Ela melhorou, tratou, ficou boa, voltou lá. Quando ela voltou lá, eu falei assim, vamos fazer uma lente para você agora, que você possa usar? Só que como ela já tinha tido um dano na córnea muito grande e o olho dela estava muito seco, nós temos uma lente no Brasil, que é uma lente que tem uma oxigenação muito alta, então ela transmite muito oxigênio para olhos mais secos, e tem uma quantidade de água muito baixa, então a lente não se hidrata do olho dela, não chupa um pouquinho da lágrima que ela tem. Porque a lente precisa... Vocês não guardam a lente em líquido? Sim. Ela precisa de água. Então essa história que a lente, quanto mais hidratada, melhor, mentira. Quanto mais hidratada, mais ela vai se hidratar da água da sua lágrima. Então, quando a lente tem menos água, é melhor, porque ela não se hidrata da sua lágrima. Então, o correto é guardar sem? Não, é guardar no líquido. Tá. Mas quando você tem um olho seco, é melhor você usar uma lente que tenha menos água. Entendi. A lente, na fabricação, ela tem que ter menos água. Entendi. E eu fiz essa lente com menos água, mais oxigenação. Ela continuou usando, tá bem. Mas olha que interessante, ela teve que sofrer um dano monstruoso para poder usar a lente certa. Porque desde o começo não fez tudo certo. Sim. Você não é uma pessoa que trabalha com perícia ainda. Mas ela continuou com o olho claro para manter Continuou a promessa. Ficou sem a promessa 2 semanas e voltou para a promessa depois de 15 dias. E ela tá bem até hoje, é minha paciente até os dias de hoje. Mas eu só falei esse caso para vocês terem uma ideia do nível que chega. Se uma pessoa que tem um nível desse trabalha com perícia, criminal, coisa e tal, imagina a menina que tá lá na periferia, com o celular na mão, que vê a coleguinha de lente verde no baile. Acabou. Vai perder a córnea. Com certeza. E hoje o senhor tem um trabalho também nas redes sociais para explicar todas essas questões, esses problemas que acontecem? Eu sempre fui muito fã das redes sociais, né? Sempre gostei, desde o MSN, depois eu tive um Orkut muito grande, né? Sempre tive... Orkut, gente. Eu tive Orkut, depois eu tive Facebook, Instagram.
E a minha página do Instagram, ela é uma página muito informativa. Legal. Eu falo sobre lentes de contato, eu falo sobre como limpar lente de contato, como colocar lente de contato, como tirar lente de contato, quais são os requisitos que a pessoa tem que ter para usar uma lente de contato. Então, todo dia sai um vídeo eu explicando algo e informando sobre quais são as complicações que uma lente de contato mal adaptada podem dar para o paciente. E tem muita procura, assim, no direct, em particular, tipo, eu fiz isso, nossa. Olha, sempre teve muito, mas de 3 anos para cá eu tive que contratar uma agência, porque eu não consigo mais. Caramba. Eu não tenho mais condições de... eu respondo a todos, Sim. né, mas a agência vai direcionando um pouco, porque como eu sou professor universitário, dou aula na melhor faculdade de optometria em Santa Catarina, então eu fico uma semana fora, tenho os congressos internacionais, tudo. Então, a parte de lente de contato, para mim, ela me consome muito, porque além de eu ser um adaptador de lente de contato, tem muita gente que quer passar comigo, tem muita gente que manda mensagem, às vezes me manda todos os laudos do que está passando, e não tem como, né? Não tem como a gente dar atenção para todos. De uma forma Mas tão... a gente responde. Na medida do possível, a gente responde para todo mundo. Eu ia fazer essa pergunta sobre o senhor ser professor, né? Então, já respondeu aí que hoje em dia tem essa sua parte também de ensinar. A minha carreira, ela sempre se baseou em alguns pilares, desde que eu comecei. Quando eu fiz o meu curso técnico em ótica, lá atrás, 18 anos, eu já dava aula no curso técnico. Então eu fui me formando e me virei professor. Me formava e virava professor. Me formei no mestrado, virei professor do mestrado. Me formei, faço PhD, me tornei professor do PhD. Então a parte de formação e ser um professor andou sempre junto com a minha formação. Porque eu acho que eu tenho uma facilidade muito grande em ensinar. E esse fim de semana, sábado e domingo, eu estava com alunos do Rio de Janeiro. Eles passaram sábado e domingo comigo, fazendo prática clínica de biomicroscopia, analisar o globo ocular. E, então eu tenho essa grande facilidade de ensinar, então dou aula em algumas faculdades, sou professor de 2 pós-graduações. Já ministrei mestrado fora do país, já fui orientador de mestrado de universidade fora do país, então já fiz bastante coisa já. Essa parte de profissionamento. Não, e é bom, né, porque o do doutor é bem extenso, né? E é uma profissão totalmente nova, né, pelo menos pra gente também aqui, né. Acho que o optometrista, ele é um profissional muito comum em alguns países, porque já está muito comum a profissão, né? Aqui é muito novo, imagina, 2021 que a gente... recebeu o reconhecimento pelo STF, então ainda tem muita coisa para acontecer até regulamentar, né? Sim. Tem profissão que nem, acho que a enfermagem, se não me engano, levou 30 anos para regulamentar. Nossa, então, muito tempo, né? Então a gente vai demorar um pouquinho também, porque agora que a gente conseguiu o reconhecimento, então talvez não vai dar tempo nem de eu ver, mas não tem problema, já tô feliz. Não, mas independentemente, que eu espero que veja. Sim, já tô feliz. Você é um dos pioneiros, não tem como. Sim. Seu nome já está na história. Meu bisavô foi um dos primeiros optometristas no Brasil em 1920. Olha, então eu venho de uma família de optometristas, então é muito prazeroso falar sobre esse assunto. Que bacana. Ô doutor, e quando uma pessoa ela deve procurar um optometrista? Olha, eu acho que o paciente deve procurar um optometrista quando ele sentir que ele tem qualquer alteração na visão, qualquer problema visual. Porque mesmo que o optometrista não resolva e não trate patologias, ele vai provavelmente descobrir onde está e encaminhar isso acertadamente. Porque o problema muitas vezes não é o tratamento de uma doença, é descobrir onde ela está. E o optometrista, como estuda isso muito, tem muito isso no estágio clínico de encontrar, a nossa graduação é muito forte nisso. Então a gente, quando pega uma alteração importante, eu tive um paciente a semana passada que chegou para mim e falou assim, olha, eu vim passando uma consulta de óculos simples, mas quando eu tampo o meu olho esquerdo, eu percebo uma mancha preta no olho direito. Falei, nossa,
Que interessante, né? Então, nós vamos fazer todos os exames, tudo, só que quando eu fui fazer o exame de fundo de olho, ele estava com a retina descolada, por isso que ele estava vendo uma mancha. A retina estava totalmente descolada naquele ponto. Então, eu vi, como optometrista, fiz um encaminhamento para um retinólogo oftalmologista, que isso já é uma área médica, tem que operar. Ele foi, fez uma fotocoagulação a laser, fez um laser, colou a retina e está tudo bem. Essa mancha preta que ele viu, ou qualquer pessoa vê, sempre a retina descolada ou pode ter alguma outra coisa? Pode ser outra coisa, pode ser um tumor na Entendi. retina, pode ser um descolamento de um gel que tem dentro do olho, pode ser uma hemorragia. Entendi. O fundo de olho é cheio de vasos. Se a pressão de um paciente sobe demais, de vez de estourar um vaso na cabeça, estoura no fundo do olho. Então, essa parte preventiva do optometrista é muito, muito importante, é muito importante. Mais importante que o exame de vista. E a parte do laser você não faz, né? O optometrista não faz nenhuma Não cirurgia. faz, né? O optometrista ele pode só fazer um encaminhamento do problema. Tá. Tipo, a urgência. A gente, quando pega um paciente com uma hemorragia no fundo do olho, é uma contagem regressiva. Porque tá vazando sangue e o Sim. olho vai enchendo de sangue. Então, a partir daquele momento encontrou, até o retinólogo tem que ser um caminho bem encurtado mesmo, tem que ser bem encurtado. Ver as escolas que tem hospital público e rapidinho encaminhar. E funciona bem, dá tudo certo. Os meus encaminhamentos nos meus últimos 20 anos, todos os pacientes retornaram e muito feliz, deu tudo certo. Que bom. Muito, muito interessante Sim, esse assunto, né? sim. A gente vai longe aqui. Vai. Ô, doutor, e assim, pra gente manter os olhos da gente, né, da gente, assim, protegidos e saudáveis, o que é necessário pra gente ter esse cuidado aí com Olha, com pouca o olho? gente dá valor à saúde ocular. Verdade. É. Todo mundo se preocupa quando se olha no espelho se a pele tá esticada, Sim. se o corpinho tá em dia, se o cabelo tá jóia, né? As meninas com os brincos, os batons, eu tenho 3 mulheres em casa, então a gente tá acostumado, né? Mas o olho, ele fica totalmente desprotegido. O pessoal passa filtro solar na cara inteira, passa no corpo inteiro, e o olho, nada. Então, nós temos, na parte branca dos olhos, a conjuntiva, né? E a conjuntiva, com excesso de exposição ao sol, ela queima. O pessoal pode ter uma fotoconjuntivite, né? Pode queimar a córnea pode queimar também. Então é muito importante o uso de óculos de sol, né? Com filtro solar. Uhum. Porque os olhos, diferente das outras doenças, o olho é muito forte. Ele é muito forte, ele é muito blindado. Para vocês terem uma ideia, só entra a parte vascular quando está fora da esclera, que é a parte branca dos olhos. Então, o olho, ele praticamente, é difícil ele ficar doente. Ele é muito forte, tudo é muito forte, só a retina que é fininha. Então, quando se tem um dano no olho por radiação, por qualquer outra coisa, é tudo dano grave. Vocês podem perceber. Quando vocês escutam alguém falando assim, eu tive um problema muito sério no meu olho, não é mais a mesma coisa. Por quê? Porque a cura do olho é muito difícil, porque a córnea não tem vascularização. Então não chega sangue lá, então não chega anticorpo. É muito complicado para se curar. O único lugar que tem é a retina. Então a área da visão também não tem vascularização. Então o olho, ele não fica doente, é difícil. Mas quando ele fica, é um sufoco. Interessante. É um sufoco. Por isso que tem que usar óculos de sol, tem que proteger os olhos, né? Tem que ver se não está com o olho seco, tem que fazer uma avaliação preventiva com o optometrista, porque lá a gente vai fazer as provas de olho seco, vai ver se está tudo bem, vai fazer avaliação de óculos, vai fazer avaliação de fundo de olho, vai ver se a pressão do olho está normal, né? Porque nós temos uma doença que é muito grave, que é o glaucoma, que é a única causa de cegueira irreversível. Então, se o paciente está com pressão alta no olho, a gente já encaminha para o glaucomatólogo, para o especialista de glaucoma. Olha a importância do optometrista. É um agente preventivo, praticamente, da saúde ocular. Sim. Já vou marcar a minha consulta para ver como é que tá. Há uns 2 anos atrás eu tive uma experiência, né, com a minha mãe por causa de pressão de olho. E
eu nunca tinha ouvido falar de pressão de olho, né, de pessoas chegar a desmaiar por causa da pressão do olho, né? Muito louco, não tinha esse conhecimento. A pressão intraocular é muito interessante isso que você está falando, né? Eu não vou falar muito tecnicamente, senão o público não vai entender. Mas a pressão intraocular é um problema muito sério, porque o glaucoma, que já é a doença em si, que ela atinge o nervo óptico, ela não dá sintoma. Pressão alta no olho não dá sintoma. E começa a comer a visão periférica quando ela pega o nervo óptico. Então a pessoa está perdendo a visão lá na periferia. E quando ela percebe, já foi. Está tudo tubular. Entendi. Então, diferente da sua mãe, que teve um pico teve uma hipertensão ocular, né? Por algum fator secundário, ou ela teve um glaucoma agudo de ângulo fechado, que dá dor, ânsia de vômito, a pessoa desmaia, a pessoa mete a cabeça na parede. É terrível. Só que, assim, a incidência de glaucoma agudo é muito pequena. O glaucoma que segue é o que a pessoa não sente nada. Então, se você não fizer uma avaliação, não importa onde, se você não fizer uma avaliação todo ano, com o seu especialista, não fizer um bom fundo de olho, não medir a pressão do seu olho, não fizer um bom exame de vista, você está desprotegido. Isso é certeza. Certeza. Porque para o paciente está tudo bem sempre. Sim. E é muito difícil. Eu, particularmente, é difícil ver alguém reclamar do olho, né? Que tá sentindo alguma coisa. Meu marido. O olho é muito forte. Meu marido reclama. Mas ele usa lente, né? E a lente não tá na curva certa, né? Provavelmente. Provavelmente. Não. Descobrimos que não deve estar. E é aquilo que o doutor falou, né? Ao mesmo tempo que é uma coisa resistente, mas é uma coisa muito sensível também, né? É porque assim, ó, se a gente for observar o esqueleto, você pode perceber, nós temos um osso bem grande aqui e um osso aqui. Então o olho está protegido lá dentro. A gente foi feito certinho. Ele é sensível quando você alcança ele. Sim. Até alcançar ele tem muito lugar para quebrar. Né? Agora ele é mole, né? O olho é mole. Sim. O olho tem um espaço lá atrás para ele poder ir para trás. A gente pode apertar que ele vai para trás. Então, ele foi feito para não se danificar. E é tudo tão perfeito que nós temos dois, né? Então, às vezes a pessoa está perdendo a visão num dos olhos e nem percebe. Verdade. Porque o outro começa a funcionar normal, continua funcionando normal, e o cérebro vai o quê? Vai deixando o outro de canto, porque está atrapalhando. Já ouviram alguém falar assim, nossa, eu estou vendo sombra nas coisas, estou vendo visão dupla. É porque um olho não está alinhado, ou está com algum problema. Isso acontece muito. Acontece interessante. Muito. Doutor, assim, a maioria dos casos que chegam lá para o senhor, a maioria são relacionados a problema com lente de contato mesmo, né, galera? Lá eu tenho dois grupos. Os pacientes que querem fazer prevenção, por exemplo, olha que interessante. Um paciente de 68 anos descobriu que tem uma degeneração na retina e que a doença dele é hereditária. Certo? Família dele é enorme. O que ele faz? Faz todo mundo passar lá. Pra ver se tem. Mesmo que o retinólogo está cuidando, quem descobriu fui eu. Eu encaminhei pro médico. Mas quem fez a hipótese diagnóstica, quem encaminhou pro médico fui eu. Então a consulta preventiva lá é muito forte. E a lente de contato também é, porque quem faz prevenção não vai deixar o cara usar lente se ele não puder. Então, todo mundo que faz lente lá tem vida longa com lente. Então, eu não pego muita complicação. Eu pego complicação quando vem de ótica, quando o cara compra na internet, quando o cara compra lente de alguém que só vende lente e não faz testes de lente. Fez o exame, que a gente tem lente, tem a caixinha, vai. É o que acontece muito, né? É o mais comum. Aí a gente tem muito problema. Aí o paciente vê um vídeo meu no Instagram, subiu um vídeo lá, o cara fala, sou eu. O cara tá sentindo o cara sente exatamente o que eu tô falando. O que eu tô falando pra vocês é o que eu falo. Olha, sensação de areia, o olho tá ardendo, parece que tem algo se movimentando no olho, a lente tá solta. O paciente viu o vídeo, sou eu, vou lá. Aí quando vê a lente tá errada, né? E assim por diante. E é todo dia. Se eu trabalhar de segunda a segunda, eu vou ver lente errada todo dia. Todo dia. Todo dia. Eu posso filmar, se vocês quiserem, eu filmo e marco vocês todo dia. Todo dia, lente errada.
no story de vocês. Eu marco, não tem problema. Eu filmo todos os casos lá. Doutor, e assim, como que surgiu assim o seu interesse, né, por esse mundo dos olhos? Ah, muito legal essa pergunta. Eu sou um apaixonado pela área da visão. Eu acho que a visão, ela é a parte mais importante da sobrevivência de um ser humano. Sabe por quê? Pensem comigo. Se o paciente ele não enxerga, ele não sente. Certo? É simples. E o ser humano não tem como viver sem sentimento. Então a visão, ela tá ligada direto no sentimento. Se você vê um chocolate, te dá vontade de comer. Verdade. Ou te... Um pote de sorvete. Qualquer coisa. É qualquer coisa. Sim. Você não tem vontade de comer o chocolate. Você vê o chocolate e te dá vontade de comer. É assim pra tudo. Você não tem vontade de comprar uma Porsche. Você vê a Porsche e fala, uau, que carro lindo. Um dia eu quero ter um daquele. E aí vamos supor que nesse meio fio você ficou cego. Perdeu a visão. Você vai continuar tendo desejo por aquela Porsche. Sabe por quê? Porque você tem memória visual. Você nunca mais vai esquecer. Você não esquece mais aquela imagem. Tanto é que se nós fizermos um exercício agora aqui, todos nós, eu pedi para vocês fecharem o olho e pensarem num chocolate Prestígio, ele aparece a cor para vocês e o jeitinho. Vocês mesmo, descascam ele na hora. Já vê ele. Olha aí, com o olho aberto dá para ver. Sim. Porque nós temos memória visual. Então a visão, para mim, ela é um sentido que para mim é o principal sentido do ser humano. O cara fica sem perna, mas ele não fica sem olho. É duro ficar sem perna, hein? Mas ficar sem olho é pior. Ficar sem visão é pior. Então, para mim, é uma profissão maravilhosa e eu sempre tive essa coisa com a visão. Mas eu nasci numa família que já vem de optometristas. E meu bisavô tinha uma fábrica de lentes. Ele fabricava todo tipo de lentes. Tem lente do meu bisavô no satélite da NASA. Porque são lentes especiais. Porque quando nós fechamos a fábrica, nós vendemos nossas máquinas para as grandes fabricantes mundiais de lente. Então, olha só, eu iniciei minha carreira dentro de uma fábrica de lente. Então, eu pegava o mineral na mão, transformava ele em vidro, depois transformava ele em lente, depois transformava ele em óculos. Então, eu passei por todas as fases. Eu conheço uma lente, eu sei fazer uma lente de olho fechado. Nossa, que legal. Então, por isso que essa parte de lente de contato me chamou a atenção. Porque foi algo novo para mim, porque eu já não tinha mais ambição por lente de óculos, porque eu sei fazer qualquer uma. Eu sei fazer um bifocal, eu sei fazer um trifocal, eu sei fazer um multifocal, eu sei colar um bifocal, eu sei fazer uma lente, colar uma lente na outra e transformar numa lente de alta miopia. Então, a lente de contato dá complicação, se o paciente não usar direito, então é mais emocionante a lente de contato. É isso, né? E é isso, galera. Estamos chegando aqui mais um final do nosso episódio do podcast. Doutor, muito obrigado aí pelo convite, por ter vindo aqui bater esse papo com a gente, esclarecer aí essas dúvidas, né? Muito. Nossa, tivemos aqui uma verdadeira aula, viu? Obrigado. E vocês não deixem de comentar, tá, gente? Se vocês, por um acaso, estiver aí cometendo esses errinhos, alguns dos erros, né? Porque são muitos. Já chama o doutor aí para consertar isso, porque realmente a nossa visão é algo muito importante, né? Então a gente tem que também cuidar. Precisamos dar mais valor aí para nossa visão, viu? Isso. Eu queria agradecer a vocês, né, por terem me convidado, e eu queria deixar um recadinho aqui. Cuidem da visão. Porque a gente só sabe o que é não ter a visão quando a gente cuida de pessoas que perderam ela. E eu cuido de gente que perdeu a visão. Não tem nenhum ser humano no mundo que deprime mais do que um cego. Então se cuidem. Se cuidem. Deixa também seu Instagram para as pessoas O meu Instagram é
Sergei Cusato JR, tá? Pode entrar lá, pode me chamar, pode mandar direct que eu respondo. É isso, gente. Até a nosso próximo programa, esse dia também que vai ser mais um dia especial, né? Com certeza, né, amigo? Com certeza. E fiquem por aqui, ativem o sininho e comentem bastante. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais.